Muito bem, tá aí o Emiliano falando, já bem mais leve, né, Vessa? Vamos falar a verdade. Os momentos de pressão parecem que estão mais para trás, agora é mirando mais acima o Corinthians. Nessa entrevista que ele deu para a TV do clube, ele até conta, eu não sabia não, o filho dele estava lá no treino, tal, chama Adriano, em homenagem ao imperador. É mesmo? Olha só. Pô, legal, né? O argentino falava que ele gostava muito da maneira que o Adriano jogava na época tal, e aí ficou muito fã do Adriano tal, e colocou o nome dele por isso. A situação da dupla Dias aí vai depender muito, eu acho, dessa reta final. O Corinthians pega o Cruzeiro nesta quarta, 11 da manhã, com mais de novo a arena cheia. No final de semana pega o Vasco em casa. 2 vitórias, obviamente mantém o sonho do time, uma reviravolta muito legal no campeonato, né, de sair de possibilidade de rebaixamento para uma possibilidade, seguir uma possibilidade real de um 9º lugar, talvez um 8º lugar, o que poderia dar a vaga na Libertadores. O trabalho dos dois, eu sempre julguei ali como um trabalho ok, eu não acho que é um super trabalho, mas está longe de ser um trabalho também ruim. As Copas assinaram muito negativamente o trabalho deles, eles erraram muito nos 4 jogos semifinais, muito mesmo. Só que o recorte do brasileiro deles, qualquer recorte que você pega aí recente é bom, né? O campeonato Dias, eles são 7º, 8º colocados. Dos últimos 5 jogos, só tem 2 times que fizeram 13 pontos, Corinthians e Inter. O Corinthians é o melhor junto com o Inter nos últimos 5 jogos. Time 4 vitórias seguidas que não acontecia desde 2020. Então você vai pegando esses últimos recortes, deixa uma boa imagem, mas eles precisam manter. Você pega um revés aí na quarta-feira, o Cruzeiro com o time reserva, dentro da sua casa, não ganha. Parou no 42, agora, olha, alguém foi para 39. Olha, cuidado, hein, Corinthians, agora o 42 ainda não dá, você precisa de mais 3 pontos. E aí vai voltar tudo aquilo ali, não tudo, mas pelo menos uma parte daquele falatório. Então eu acho que é um trabalho ok, eles sabem que eles têm essa reta final para continuar entrando na mente do torcedor, da diretoria, para que esse falatório aí, que deu uma cessada aí nesses últimos tempos, acabe de vez, né? Ô Arnaldo, o Corinthians mirando outras coisas, muito mais aliviado, como disse o Vessone, o Emiliano aí falando. Ontem o Yuri Alberto esteve no Jogo Aberto, aqui da Band, e falou que viveu momentos complicadíssimos. Não se sabe se ele vai ficar em 2025, porque pode ter proposta. E aí ele só confirma aquilo que eu falava aqui, sei lá, falei quantas vezes aqui, ó, Premier League é o único lugar que para ele entra na mente dele, pode pintar da França, da Espanha, talvez não. Premier League, se pintar, é um negócio que o staff dele já falou, falei aqui várias vezes e ele confirmou ontem, né? Então tem isso, e ele falou de momentos difíceis que ele passou, psicólogo e tal, precisou no momento que ele estava em baixa, que o time todo estava em baixa, né? O time cresce, ele cresce junto. Mas se a vida do comando técnico do Corinthians, da dupla dos Dias, não foi retilínea, imagina a do Yuri Alberto, o ano dele, né? E aí, mais uma vez também, nessa entrevista ele cita a ajuda psicológica que ele teve, e acho que os esportistas, que a gente conversava, né, na semana passada, os esportistas de alto rendimento cada vez mais precisam desse auxílio, e claro que essa recuperação emocional também está aliada à recuperação esportiva do time, à recuperação técnica, à presença de jogadores e de um treinador também que entende a sua principal característica, e ele está jogando muito bem, até porque está agora bem acompanhado, né, literalmente. Agora, né, a gente tem... o Corinthians é sempre assim, e não dá, mesmo que alguns colegas aqui fiquem bravos no chat, para a gente dissociar a questão econômica da questão esportiva, né? O Corinthians continua no all-in e pode ir para Libertadores numa sequência aí favorável, até porque os outros times estão literalmente caindo pelas tabelas. Mas tem a questão ali, eu até acompanhei no UOL com o PVC, com o Massini, depois a questão
do Fred Luz, né, que lembra, a última apresentação, dia da transparência, é o CEO falando do plano de recuperação financeira do Corinthians. E o plano de recuperação financeira até agora não foi aprovado. E, possivelmente, se não for aprovado, o CEO e a galera que está tomando conta disso vai bater o pé, vai vazar, né? Então, essa situação... Dia 23, Arnaldo, é o prazo, viu? Então, é essa semana, certo, Márcio? 20 é feriado, é o final da semana. 23 de novembro, né? Estamos aí. Então, o Corinthians vive, né? O presidente do Corinthians, ele não quer tomar conta dessas situações. Ele não quer mexer nesse negócio. Ele vai empurrando com a barriga, enquanto o time vai jogando, então, né? E a gente, naquela coletiva, já não sentia firmeza nisso. Era mais pagar uma promessa de esclarecimento e tal, porque o Corinthians precisa sim, além de ter um time bom, além de ter um técnico, além de ter jogadores bons, além de ter objetivos esportivos, ter um plano de recuperação financeira. Isso está claro. E o atual governo finge não precisar desse negócio e contratou um monte de gente para preparar o terreno financeiro para os anos seguintes, mas não quer tomar o remédio amargo, né? Parece que está lá com a receita, o remédio está pronto, mas tomar o remédio ninguém quer. Eu vou falar do Tanserban já, mas dá uma atualizada nessa história, Massa, já que você está por dentro de dia 23, tarará. A informação do PVC é que o Fred Luz vai sair do Corinthians, se não tiver o plano. O plano for aprovado, não tem sentido ele ficar lá. Ele foi contratado para isso. Ele fez o plano, colocou o plano lá. E se o conselho não aprovar, se as coisas não andar, ele vai ficar fazendo o que lá? Só uma coisa, o portal Meu Timão teve acesso ao contrato dele, aos detalhes, e a multa rescisória é de 3 salários. E o salário da empresa lá, que o Corinthians gasta com a empresa, foi R$500 mil, 2 de 250, uma espécie de luvas e 300 pau por mês. Então seriam 3 salários se o Corinthians não quiser ficar mais com o Fred, ou seja, mais uma rescisão que viria pela frente de quase 1 milhão. Aí pode ser o contrário, pode ser o Fred Luz falando, não, eu tô indo embora, né? Pode, aí ele que teria que pagar esses a informação é essa, até dia 24 é o prazo para aprovar ou não. E que o Fred Luz sairia do Corinthians nesse período. E se não aprovar, está reprovado. Então, e o que está acontecendo é que está tendo uma pressão muito grande assim, de sócios e conselheiros contra a permanência do Fred, e aí o presidente Augusto Melo está entre a famosa política e a parte mais fria de uma empresa. É isso. Ficar entre a política, ou seja, dar o braço a torcer para os conselheiros e sócios e mandar o cara embora. O Arnaldo matou a charada. O presidente não quer, até porque se ele desagradar os caras, ele vai tomar um impeachment na cabeça. Isso, aí a consequência... Entendeu? Ele vai fazer política. A finança do Corinthians é isso, deixa para segundo plano. Então ficou isso. Agora é a razão contra a política. Manter um CEO que está com uma intenção, um cara que a empresa dele já cuidou de... Cara, até empresas, bancos americanos, eles ajudaram na recuperação judicial. É uma empresa muito grande, não é só futebol, é uma empresa que já recuperou muitas, se não me engano, o Walmart no Brasil aqui também, enfim. E aí tá entre isso e ceder a pressão de conselheiros e tal, e ele fica com um pé em cada canoa. E o Corinthians fica no meio disso, né? O Corinthians tem 2 saídas. Recuperação judicial, ou seja, falimos, vamos para a recuperação judicial. E aí é um negócio sério, não pode fazer fora, tá? E a outra saída é vender, SAF. Porque não vai vir uma Bet, um Marte, Futebol e Samba, e vai colocar 2 bilhões no caixa para receber em 50 anos, certo? Não vai vir, não vai acontecer. Ele tem algumas saídas, por exemplo, vender parte do estádio, da operação do estádio, para que este dinheiro, atrelado a você quitar dívidas de curto prazo, o Bayern fez você isso. Ganha, o Bayern, Real Madrid, você ganha um recurso que você não tinha. Foi na bolsa. Você divide, você passa a ter menos lucro com a Arena,
Por exemplo, chega um cara lá e fala assim, olha, quanto é a arena? É 1 bilhão, não é isso? Para pagar 700 milhões. Eu pago 700 milhões ou eu assumo essa dívida. Por esta dívida, eu dou a vocês 500 milhões e a gente fica meio a meio, lá para frente. Então, o Corinthians pegaria 500 milhões, limparia a dívida de curto prazo para não ter transfer ban, para poder negociar a dívida com desconto, entra um dinheiro novo e você abre mão de uma parte das suas receitas futuras. Porque a partir daquele instante, você não tem mais a dívida do estádio, você pega um dinheiro e você vai ganhar uma parte do que o seu parceiro faturar com o seu estádio. É uma saída, mas vê se o Corinthians pensa nisso. Não, é tudo nosso, não vamos abrir, não vamos fazer, não vamos... Cara, o Real Madrid fez isso. 30% das receitas do estádio tem um parceiro. Alguém colocou dinheiro lá. O Flamengo vai fazer também. Seja com tijolinho, que o torcedor vai comprar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E o São Paulo deveria pensar nisso também. Para, se for levar adiante o plano de reformulação do Morumbi, deveria levar, sim, isso adiante, tá? Tá tendo uma coletiva lá no São Paulo, o São Paulo está anunciando lá a criação de uma faculdade do esporte. Daqui a pouco a gente vai pegar os melhores trechos aí que o Casares falou, tá uma expectativa grande sobre o que ia ser anunciado. Parece que foi isso, mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora, ainda sobre o Corinthians, o Vessa, como a gente... são aquelas coisas... Dentro de campo agora está um clima, não é exatamente de euforia, mas de... confiança, né? O Emiliano Dias, a cara do cara parece outra pessoa, né? Tava ali, confiando e tal. E fora de campo tem um transfer ban aí, que o Corinthians tem que se virar para se livrar. Ele foi punido aí desse lance do Balbuena. Essas coisas de transfer ban, elas demoram sempre a acontecer. Lembrando, o Balbuena jogou no Corinthians aí em 22, nós estamos em 24. É sempre assim, 2 a 3 anos. Em dezembro agora, o Corinthians, por exemplo, mata o parcelamento com o Bozelli. Foram 4 parcelas, pagou 3, falta a última, acaba o Bozelli, não vai ter problema mais em relação ao Bozelli. Então, o que o Corinthians está tentando é falar com o Balbuena e está chegando a uma conclusão de novo para parcelar. Ele retira lá aquele lance, a janela está fechada, não muda nada agora para o Corinthians, é se acertar com o Balbuena. A dívida era alguma coisa em torno de 4 e alguma coisa, só que tem os juros do período, já está em 6 e alguma coisa de reais, né? E aí as partes estão conversando, você retira isso, abre a janela, tá tudo bem, você está liberado de novo. Mas você tem aí até começo de janeiro para dar um jeito nisso, para o Balbuena aceitar o parcelamento. E é isso, aí vai vir a próxima, aí você conversa, faz o acordo, mas essas todas, esse é o alerta que eu sempre faço, essas compras todas que o Corinthians fez, sobretudo este ano, é Santos Laguna, é Toluca, é Tajeres, todas elas são internacionais. Uma coisa é você dever, às vezes, aqui pro cara do Guarani, que aí o cara vai, entra na justiça, tal. Outra coisa é essa do exterior. Demora, não é para agora, não é pro ano que vem. Mas essas coisas chegam. Então a do Balbuena chegou, demorou, mas chegou. 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, demora, mas chega. Então é esse tipo de problema que a gente vai normalmente alertando o torcedor. E aí, a hora que chega, você tem que resolver. E essa é mais uma agora. Vai ficar entre 4 e 6 milhões. Mais por exemplo, a Fazendinha é outro... Cara, ali é outro lugar também que você pode usar o seu patrimônio, cara. Uhum. Entendeu? Mas o Corinthians me parece que não tá nessa... O Corinthians não olha para essas coisas, pro patrimônio que tem, pro estádio, que tá aí. Tá lá funcionando. Você pode buscar o modelo. Um terreno daquele ali, perto da Marginal, vale um dinheiro para uma construtora completamente absurdo. Horas, então, você veja como tem saída. Esse é um negócio espetacular. Você ter algo que entre dinheiro no seu caixa sem que o seu time tenha que estar em campo. Se os clubes não pararem para pensar nisso, vão ficar para trás. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão do transfer ban, isso impacta na contratação definitiva do Hugo? O Corinthians pode contratar o Hugo mesmo com o transfer ban em vigência? Pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque o Hugo também não vai ser registrado agora, né?